Você tem medo de comprar uma impressora de DTF adaptada, pois você não sabe quais os cuidados que precisa ter? Ou então você tem uma impressora, mas você não sabe fazer da forma correta a preventiva todos os dias antes de você iniciar suas impressões? Então hoje eu vou te mostrar um passo a passo da preventiva que você precisa ter na sua impressora para não ter dor de cabeça com ela. Chega de conversa, pessoal, e bora lá para mais um vídeo. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Felfer. Eu sou o Felipe e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como você tem que fazer a preventiva da sua impressora todos os dias antes de você iniciar uma impressão. A minha impressora, eu deixei ela 4 dias sem fazer impressão, então ela está 4 dias parada, para vocês terem uma ideia do que acontece com a tinta com a impressora 4 dias parada. Bom pessoal, muita gente fica com medo de adquirir uma impressora adaptada por conta do pessoal que fala, tem muita gente falando que dá dor de cabeça, que a impressora dá trabalho. Realmente pessoal, é assim, é o que eu falo, impressora de DTF adaptada, na verdade impressora de DTF não é impressora para preguiçoso, tá? Sendo bem sincero, o que acontece pessoal? É uma impressora que ela precisa estar funcionando todos os dias. Tá? Essas tintas, principalmente a branca, que é o vilão do DTF, a tinta branca ela não pode ficar parada, tá? Conforme você deixa ela parada, ela começa a perder a consistência e ela começa a decantar. O que acontece? Ela começa a ficar dura e cria umas borras, tá? Por conta da consistência que ela tem. Então assim, pessoal, é uma impressora que você sim precisa sempre estar fazendo impressão. Pô Felipe, mas eu não tenho nenhuma encomenda de camiseta, não tenho nada para me imprimir, eu vou fazer o quê? Pessoal, sempre que eu não tenho, quando eu não tenho encomendas, todo dia eu vou lá, eu vou mostrar para vocês passo a passo, eu chacoalho o book, tá? Para movimentar a tinta dentro do book, eu tiro os dumper, confiro os dumper, puxo a tinta com a seringa, faço um teste de verificação de jato. Dessa forma você já está movimentando a tinta dela, tá? Então assim, você precisa fazer isso todos os dias, tá? Mesmo que você não vá fazer nenhuma impressão. E você precisa fazer também antes de você iniciar as suas impressões, beleza? Por quê? Para você não ter problemas na hora de você estar fazendo a impressão da sua arte e perder um pet, perder, tinta, por conta de falta de revisão na impressora. Então pessoal, eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer essa revisão da forma correta, beleza? Vou te mostrar com todos os detalhes para não ficar nenhuma dúvida. Então bora lá para a impressora agora. Bom pessoal, o primeiro processo qual seria? Você desencaixa o book aqui de tinta, certo? E você chacoalha ele. Para que você chacoalha ele? Para poder movimentar a tinta que está no reservatório. Toda vez que você chacoalha a tinta, ela cria uma espuma. Então o certo é você deixar ele parado um pouco para abaixar essa espuma, senão pode ser que entre ar nos dumper, tá? Bom, enquanto a tinta vai abaixando a espuma aqui, a gente vai fazer a verificação nos dumper. O primeiro passo seria você soltar o carrinho, certo? A impressora ela está desligada. O primeiro passo seria soltar o carrinho. Como que você faz para soltar o carrinho? Aqui dentro da impressora tem uma roldana bem no cantinho aqui, ó. Que não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas tem uma roldana branca bem no cantinho aqui. Você girando essa roldana, ela vai soltar aquela travinha do carrinho aqui, ó. Essa travinha branca aqui, ó. Então você vai girar a roldana para frente da impressora, ó, tá vendo? Pronto. Agora o nosso carrinho já tá solto. Soltando o carrinho, a gente vai retirar esse parafuso Phillips que tem aqui na tampa. E agora você só desencaixa ela. Você puxa ela para frente aqui, ó, puxa para frente, e ela desencaixa. Aqui na tampa tem dois pininhos que vai encaixado em dois furinhos que tem aqui no carrinho de impressão, tá? Pronto. Pessoal, a primeira tinta que eu sempre verifico é o branco.
Então eu desencaixo as mangueiras aqui. E aí com uma chave de fenda fininha, você vem e destrava o damper. Tem uma travinha aqui atrás, aqui, ó. Tá vendo? Ó. Essa travinha aqui, você destrava ela, segura ela pressionada e puxa o damper pra cima. Vou precisar das duas mãos agora. Aí. Eu sempre começo pela tinta branca. Pessoal, não sei se vocês vão conseguir perceber no vídeo, mas bem no comecinho aqui do damper dentro do reservatório, ela tá começando a ficar transparente. O que que acontece? Isso é a tinta perdendo consistência, certo? Então aqui eu chacoalho o damper. Isso lembrando que a impressora tá 4 dias parada, tá? Eu deixei ela parada 4 dias para me mostrar para vocês. Isso até mesmo você consegue perceber a qualidade da sua tinta, tá? Porque teve outras tintas que eu usei que se eu deixasse ela um dia parada, você 2 dias parado, você tirava aqui e o reservatório do damper tá totalmente transparente. Aí você vê que a tinta não tem muita consistência, né? Essa tinta que eu tô usando agora, ó, 4 dias parado e praticamente tá sem problema nenhum. Aqui o meus damper é novo também, então você vê que não tem nem ar no reservatório, nada, né? Os dampers são novinhos, então evita dor de cabeça. Porque se você remover e você ver que tem ar dentro, não é para ter ar aqui dentro, não é para ter bolha aqui dentro, né? Uma bolinha ou outra pequenininha é normal, mas uma bolha grande aqui, você já vê que o seu damper tá começando a ter problemas. Ele tá deixando entrar ar. Tá vendo? Tá vendo? Uma bolinha pequenininha, beleza. Mas estão todos perfeitos. Todas as cores, ó. Perfeito. Aí, ó. Bom, pessoal, aqui no caso, nesse caso, o que que eu faço? Eu faço o processo só na cor branca. O colorido não tá me mostrando problema nenhum. Tá? Então aqui no caso, vamos vir com a seringa e vamos puxar aqui. Como tava um pouquinho transparente aqui em cima, que já tava começando a perder consistência a tinta, né? Então a gente vamos puxar aí com a seringa para evitar aí que depois que a gente começa a trabalhar, de repente tem problema. Bom, pessoal, qual que vai ser o processo agora? Vocês vêm com uma seringa. Aqui a gente vamos desencaixar o reservatório, porque a gente vamos puxar a tinta do damper e vamos voltar ela para dentro do reservatório. Tá bom? Então você vem com uma seringa. Toma cuidado, pessoal, pega a seringa que tem o bico mais fino, tá? E aí você encaixa devagarzinho aqui. Por quê? Porque essa borrachinha do damper, se você estragar ela, você vai começar a ter problema de entrar ar dentro do damper, tá? Então aqui você segura ela pressionada aqui, ó, e começa a puxar. Eu costumo puxar, pessoal, eu gosto de puxar assim de ponta cabeça. Por quê? Quando você põe de ponta cabeça, você vê que as bolhas, elas vêm tudo para a parte de cima. Então você já aproveita e tira um pouquinho do ar que tem dentro do damper. Pessoal, se você puxar com a seringa e você vê que a tinta não tá vindo, é porque ela não tá bem encaixada a seringa. Então você movimenta ela aqui, que você vê que com a seringa parada, ela já vai preencher o reservatório da seringa. Beleza? Então a gente tiramos uma seringa inteira. Volta a tinta pro reservatório, não tem problema. O bom de você puxar é que você movimenta a tinta até mesmo da mangueira. Aqui a gente encaixa de novo. E vamos puxar com a segunda. Se você tiver problema nas cores coloridas, se você não tiver uma seringa para cada cor, é bom você lavar bem ela para poder puxar nas outras cores, tá? Porque senão você acaba contaminando as outras cores. Aí você vai ter problema. Encaixa aqui devagarzinho. Pressiona. Vamos puxar.
mais uma seringa. Vamos jogar no outro reservatório agora. Sem nenhuma bolha, sem ar, nada. Pode retornar. Se de repente você perceber que entrou ar no dumper, você puxa de novo, tá? Se você deixar o dumper com ar, você vai ter problema na impressão. Começa a falhar a impressão, aí você depois não sabe qual que é o problema, né? Às vezes você até pode achar que é a cabeça de impressão com problema e é só ar no dumper. Eu já sofri com isso já. Então aqui, encaixou as mangueiras bonitinho. Lembrando, tem 2 pininhos na tampa, tem 2 pininhos aqui no carrinho. Encaixou lá. Aí, agora é só empurrar para dentro. Vamos vir com o parafuso. Pessoal, eu já vi gente trabalhando sem esse parafuso aqui, tá? Não faz isso, pessoal. É arriscado. Por quê? No movimento da cabeça de impressão, essa tampinha pode soltar e cair aqui dentro. E você pode acabar danificando até mesmo o eixo do carrinho de impressão, se de repente da forma que enroscar, da forma que a cabeça de impressão estivesse se movimentando, até mesmo entortar o eixo do carrinho pode acontecer, tá? Então evita isso. Ainda com o carrinho solto, depois que você fizer a verificação, a revisão nos dumper, você puxa todo o seu carrinho para o lado e você vai precisar conferir a estação de limpeza, tá? Aqui é que tá meio escuro, não sei se vocês vão conseguir ver, mas na frente, da onde descansa a cabeça, ela tem uma borrachinha, como se fosse um tapete, tá? Essa borrachinha ela é responsável para tirar o excesso de sujeira que vai estar na cabeça, na superfície da cabeça de impressão. Se essa borracha tiver muito suja, com excesso de tinta, você pode ter problemas na impressão de escorrer ou respingar resíduo de tinta, entendeu? Porque toda a tinta, quando você faz limpeza, toda a tinta que é utilizada na limpeza, ela é descartada aqui dentro. E aí, ele é o dispenser que puxa, ele puxa o excesso de tinta que cai aqui dentro, tá? Então assim, pessoal, isso aqui você sempre tem que manter limpo. Se você vê que ele tá com sujeira, você pode vir com um pano mesmo. E você passa um pano aqui no tapetinho. Ou você vem com cotonete também, você vê que o meu tá limpo, ele não tá sujo. Mas às vezes ela acumula muita tinta nos cantos, aqui. Então você vem com um cotonete, vem limpando, passando o cotonetezinho, limpando os cantinhos. Deixa bem limpinho, beleza? Você vai ver que vai ter vezes até mesmo de ter crosta de tinta aqui. Que ela fica parada aqui e vai encrostando, tá? Então isso aqui sempre tem que estar limpo, pessoal. Sempre antes de começar a imprimir, você faz a sua revisão do dumper. Confere a estação de limpeza, tá tudo certinho. Aí sim você vem, volta a sua cabeça pro lugar e trava ela, beleza? Então vamos voltar novamente o nosso carrinho pro lugar dele. E a gente vem aqui novamente aqui no eixo que tem aqui, na engrenagemzinha, uma engrenagemzinha branca que tem bem aqui no cantinho. E então vamos voltar a engrenagem para trás agora, pra gente travar o carrinho. Aí, travou o carrinho. Agora, vamos ligar a impressora. Vamos pôr nosso book no lugar dele. Ela vai fazer a leitura dela, né? Maravilha. Ela fez todo o reconhecimento dela. Agora a gente vai para o computador. Bom, pessoal, agora no computador, vamos abrir aqui o painel de controle. Wireless e som. Dispositivos de impressora. Botão direito em cima do ícone
da sua impressora, preferências de impressão, manutenção, não sei porque o meu ficou tudo em inglês aqui. Pessoal, como o meu branco ele tava com ameaçando perder a consistência da tinta, tava começando a ficar um pouco transparente, o que eu vou fazer? Eu já vou fazer uma limpeza simples antes de pedir a verificação de jato, tá? Então aqui no caso, aqui seria a limpeza simples e a limpeza intensa, tá? Que é aquela mais forte. Então a gente vai fazer a limpeza simples mesmo. Porque assim você tira o resíduo, todo o resíduo que tem dentro da cabeça de impressão, né? Como a tinta já estava ameaçando perder consistência, então a gente já remove ela de lá e já entra com a tinta nova, vamos dizer assim, né? Bom pessoal, finalizou a limpeza, ele vai dar essa opção de imprimir uma página de verificação, né? Então você clica aqui. E aí vamos ver como que vai sair o nosso teste de verificação aí. Então Start. Ó pessoal, ó como que saiu o meu primeiro teste de verificação. Olha o branco, tá vendo como ele tá falhado? As outras cores ainda estão perfeitas. O amarelo pela câmera não dá pra ver aqui. Aqui eu tô usando aquele acetato que eu ensinei a fazer na última aula, no último vídeo, né? Agora vamos limpar aqui e vamos ter que fazer mais uma limpeza. Então vamos lá. Ó pessoal, como eu falei que é prático, tá vendo? Passou um pano. Pronto. Já dá para utilizar. Esse aqui já faz bastante tempo que eu tô usando. Você vê que já tem bastante marca do rolete aqui no acetato, mas a gente consegue utilizar ele ainda. Vamos fazer mais uma limpeza então. Aí aqui no computador, pessoal, em vez de você colocar finalizar, você pede mais uma limpeza. Limpeza simples. Geralmente, pessoal, eu faço até 3 limpezas simples. Se eu fizer 3 limpezas simples e não resolver as falhas da impressão, aí eu peço para fazer uma limpeza intensa. Porque a limpeza intensa, além dela forçar mais a cabeça de impressão, ela gasta mais tinta. Então, raramente eu faço a limpeza intensa, né? 2, 3 limpezas simples eu já consigo resolver essa falha aí da impressora. Caso não resolva, né? A gente pede para fazer uma limpeza intensa. Lembrando, pessoal, que é uma impressora que está 4 dias parada, tá? Sem impressão. Finalizou a limpeza, vamos pedir para fazer mais uma impressão de verificação de jato. Vamos ver se resolveu agora. Aí pessoal, olha o resultado. Perfeito o nosso branco com 2 limpezas. Pessoal, outra coisa que você tem que prestar atenção na sua verificação de jato é se a impressão ela está, vamos dizer assim, líquida, tá bom?
às vezes você ver que a impressão não tem falha, mas se você chegar perto assim, você prestar bem atenção, você vê que o branco parece que tá esfarelado. Isso é sinal de que a tinta que está lá na cabeça, ela tá ruim, tá? Então, se você não fez a verificação dos seus dampers, você já retira eles e verifica. Se você fez, você faz limpeza, tá bom? Porque senão você pode ter problema aí na hora de você ter o preenchimento seu do branco. Então você tem que prestar atenção, não somente se não tem falhas, mas se a tinta ela tá bem preenchida. Se você vê que ela parece que tá meio esfarelando, isso é sinal de que a tinta não tá boa, tá bom? Bom pessoal, como vocês conseguiram observar, a minha impressora ficou 4 dias parada e o damper praticamente estavam perfeitos. A minha tinta branca, ela estava começando a ficar transparente, o damper, né, o reservatório do damper, começando a ficar transparente, né, começando a perder a consistência, depois de 4 dias ela parada. É assim pessoal, isso aí são coisas que você consegue observar se você está utilizando uma tinta boa ou se sua tinta é ruim, tá? Porque assim, eu já tive tinta que se eu deixasse a minha impressora 2 dias parado, quando eu fosse retirar o damper para fazer a revisão, ela estava totalmente transparente, o reservatório do damper. Então você vê que é uma tinta que não tem uma consistência boa, tá? Outra coisa que você consegue observar se você tem uma tinta boa ou não, é você observar a porcentagem de tinta que você utiliza. Porque assim, a minha impressora, ela tem uma cabeça nova, original, tá? E no começo, com a outra tinta que eu utilizava, que foi uma tinta que eu tive problema, eu consegui utilizar no máximo 20% de colorido e 30% de branco. Eu não consegui utilizar mais do que isso. E automaticamente, com menos tinta e menos branco, eu tenho menos qualidade, menos vivacidade de tinta, entendeu? Menos definição na sua impressão. Quanto mais tinta você conseguir adicionar no patch, mais viva vai ser as cores da sua estampa, mais qualidade você vai ter, né, na sua estampa. Então assim pessoal, você com uma cabeça nova, você precisa usar de colorido, né, com as configurações certinhas do MacroRip. O colorido você tem que utilizar ele de 30 a 50% de colorido. E do branco você precisa utilizar de 50 a 70%. E com isso você consegue ter mais tinta, adicionar mais tinta e você consegue ter mais qualidade. Então isso é uma observação que você também pode ter se você está usando uma tinta boa ou não, tá? Porque automaticamente uma tinta que ela é muito líquida, né, não tem muita qualidade, é uma tinta muito líquida, você não consegue pôr muita porcentagem que acaba escorrendo, entendeu? Então você tem que diminuir a porcentagem, adicionar menos tinta. Se você tem uma tinta que tem uma consistência melhor, você consegue adicionar mais tinta automaticamente, tá? Eu sei que o patch influencia também, mas assim, eu já usei alguns patches e eu não tive problemas, né, por questão do patch. Os problemas que eu tive foi por questão da tinta e não do patch, tá? Claro que tem um patch que é um pouco melhor do que o outro, mas eu vou falar pra você que não vai ter um patch assim que vai te trazer problema realmente, tá? Pessoal, outra observação que você precisa fazer é em questão da temperatura ambiente, tá? Do seu local onde você está trabalhando com a impressora. Eu percebi, tá? Isso é uma opção, é uma opinião minha, foi o que eu, né, consegui sentir com esse tempo que eu estou trabalhando com a impressora. Pessoal, o tempo quanto mais frio e a porcentagem mais alta de umidade, você consegue utilizar mais tinta, você consegue usar uma porcentagem maior. Agora, quando está um tempo mais calor, está muito quente o ambiente, 23, 24, 25 graus, umidade em torno de 40, 50% de umidade, a mesma porcentagem que você utilizar num dia frio, você não consegue utilizar num dia que está muito quente. Você percebe que a tinta começa a escorrer, então automaticamente você precisa diminuir em torno de 10, 15% a tinta com uma temperatura mais alta, tá? Isso foi uma coisa que eu percebi, tá? Esses tempos que fez mais frio, eu estava trabalhando aqui com a temperatura em torno de 18 graus, 19, 18 graus, com 75, 76% de umidade, e eu conseguia adicionar mais tinta
e sem ter problemas de escorrimento na hora da impressão. Ô pessoal, como que eu consigo controlar o ambiente onde eu estou trabalhando? Eu uso um termohidrômetro. Ele me dá aqui a temperatura ambiente e me dá a porcentagem de umidade do ar. Então hoje aqui no caso, ó, eu estou com 27 graus e 44% de umidade. Hoje, no momento, não é uma temperatura, não é um tempo ideal para mim conseguir fazer impressão, tá? Eu sei que se eu for fazer impressão agora, eu vou precisar diminuir um pouco a porcentagem de tinta, porque senão eu vou ter problemas com o escorrimento, né, da tinta. Então assim, pessoal, eu não tenho ar-condicionado aqui, o ideal é você trabalhar com o ar-condicionado, tá? Porque aí você consegue controlar, né, o seu ambiente, a temperatura, a umidade do ambiente onde você está trabalhando. E assim, como que eu fiz para poder me adaptar? Eu sei que eu consigo fazer impressões logo cedo, então das 6 da manhã até umas 9 horas da manhã é o tempo ideal para mim conseguir trabalhar. E depois eu só vou conseguir ter uma temperatura legal a partir das 7 horas, aí até o restante da noite. Então o que eu faço, né? Como eu não tenho ar-condicionado, eu deixo para fazer as impressões quando eu tenho uma grande quantidade. Eu começo logo cedinho, 6 horas da manhã, e depois na parte da tarde eu começo a fazer a parte de estampa das camisetas, né? E depois no final do dia eu continuo, né, nas impressões e depois termino de estampar. Como eu não tenho ar-condicionado para conseguir ter esse controle, a gente precisa, né, se adaptando ao tempo, né? Isso eu falo num dia de calor, né? Agora você tem um tempo igual fez esses tempos atrás, em tempo de frio todos os dias, você consegue trabalhar o dia todo. Pô, Felipe, mas aí eu não vou conseguir imprimir e tal durante o dia, eu preciso. Pô, você consegue trabalhar, você vai precisar adaptar, né? Adequar a porcentagem de tinta da sua impressora para o tempo e temperatura que você está trabalhando no momento, entendeu? Eu não gosto de fazer durante o dia, porque eu sei que eu vou precisar diminuir um pouco a porcentagem e automaticamente eu vou perder um pouquinho de qualidade aí na minha impressão. Então eu deixo para fazer as impressões logo cedinho e depois no final do dia, se caso for preciso. Pessoal, esse termohidrômetro você acha no Mercado Livre, você vai pagar em torno dos R$25, tá? E ele é bem baratinho e, é muito bom, você precisa ter isso aqui do lado da sua impressora para você conseguir acompanhar. Porque sem ele, o que acontece? Pode ser que você, na mudança de clima, né, durante o dia, a sua impressora começa a escorrer, você começa a ter problemas na impressão e aí você não sabe por quê. E aqui ele vai te falar o porquê de repente que você pode estar tendo problemas na impressão, né? Às vezes você começou de manhã a fazer a impressão, você está imprimindo perfeito e depois do almoço começou a escorrer, você começou a ter problema e você acha que pode ser um problema da sua impressora, mas na verdade é somente o ambiente que você está, que acabou aumentando o calor, né? Está um tempo com menos umidade, está muito quente e isso vai gerar um problema na sua impressão. Bom pessoal, então é isso, espero que você tenha gostado aí de mais esse vídeo aí. Se de repente ficou alguma dúvida, se você tem alguma reclamação, se você tem algum elogio, pode deixar nos comentários aí, eu vou responder todo mundo, tá bom? Se de repente vocês quiserem entrar em contato comigo via WhatsApp para alguma dúvida, tirar alguma dúvida, vocês podem me chamar, fica no perfil aí do canal, o meu contato, fiquem à vontade aí para tirar as dúvidas, tá bom? Se de repente tem alguma reclamação, algo que a gente pode melhorar, você pode entrar em contato comigo, pode falar, pode deixar no comentário que a gente vai procurar essas melhorias que vocês estão pedindo aí, beleza? Então é isso pessoal, não deixa de seguir a gente aí, se inscreve no canal, compartilha os vídeos aí, deixa uma curtida que isso ajuda a gente aí nessa trajetória aí com o canal, beleza? Então é isso, muito obrigado a todos aí e até o próximo vídeo.